Antes da gente começar a premiação, temos aqui o coordenador técnico da pesquisa FIA Employee Experience, Felipe Fonoff. O Felipe, assim como todos os convidados que teremos aqui, eu também, fez um teste de Covid para garantir a própria segurança e a dos demais aqui no estúdio. Bem-vindo, Felipe. É um prazer te receber para a gente ter essa conversa nesse momento tão importante. Obrigado, Felipe. Tudo bem? Tudo bom. Bacana. Felipe, ajuda a gente a entender um pouco como é que essa pesquisa foi montada e como é que vocês definiram o ranking dessas empresas. Quantas empresas entraram nessa premiação? Então, participaram conosco 320 empresas, né, das quais a gente está selecionando aqui para destacar os 100 lugares incríveis, e foram mais de 150 mil funcionários que responderam, que são uma amostra de mais de 500 mil de trabalhadores do país. E que tipo de pergunta é feita para que essas empresas possam participar do prêmio e mostrar o trabalho delas? O prêmio acontece de duas fontes de dados. Você tem as empresas que dão informações sobre as práticas de gestão, tanto quantitativa quanto qualitativa, e também existe a resposta dos funcionários, que vão complementar outros 3 conjuntos de indicadores. E como é que as respostas formam a pontuação? São 4 conjuntos de indicadores. O IGP é a cobertura de práticas de gestão de pessoas divididos em 12 temas, que é respondido pelas empresas e depois verificado, né, também pela parte qualitativa. O ICO, ele é a resposta de uma pesquisa de clima organizacional, em que os funcionários eles concordam ou não com 58 assertivas. Isso formam o link, o índice, que vale 30% da nota, o IGP vale 30%, o ICO vale 60% e complementa com o índice de liderança, que vale 5%, e também a avaliação dos CEOs, que também vale 5% para fechar os 100% do IFEX. Bacana, bem interessante a forma como vocês montaram isso tudo com bastante base científica. Agora, tem alguma auditoria? Tem. As empresas que passam para a segunda fase, que são pré-selecionadas e têm os dados quantitativos verificados, inclusive antes de passar para a auditoria é feita uma verificação das respostas. Os nossos cientistas de dados eles conseguem verificar para ver se as respostas têm uma autenticidade, e aí passa-se para um processo de auditoria. São todas auditoras independentes, todas formadas em gestão de pessoas, mestres ou doutoras pela USP, né, pela FEA USP, alunas também do professor André, professor Joel, que vão fazer esse processo tudo à distância, tudo online. Bacana. E como é que essas notas formam a pontuação de uma empresa? Né? Porque a gente pergunta assim, esses índices são usados para definir as premiadas de cada categoria? Uhum. Cada categoria a gente usa maneiras diferentes para poder fazer a premiação. Você pega, por exemplo, a categoria mais incrível em carreira, né, ou a carreira mais incrível, a gente vai lá e observa as práticas de gestão, a cobertura, né, é a nota do IGP, e também tem que ser um case importante ali, né, de fato alguma coisa estruturada. Quando a gente vai pegar, por exemplo, a categoria de diversidade, a gente olha as práticas de gestão, vê a consistência das práticas de gestão, mas também pergunta para os funcionários para saber se ali de fato existe igualdade de oportunidades, se existe um tratamento igualitário entre todos os funcionários, ou seja, cada categoria ela tem uma maneira de ser apurada. Por que algumas premiações têm mais de uma categoria e outras premiações não têm mais de uma categoria? Tem uma empresa apenas e tem prêmios com 3 empresas. Perfeito. A gente precisava fazer uma segmentação por porte das organizações, em que a gente precisava reconhecer as organizações com complexidades diferentes. Então, uma empresa de maior porte, né, com mais de 1.000, 10.000, às vezes 100 mil funcionários, é uma empresa muito mais impessoal, e a gente precisava fazer uma segmentação disso daí. E para isso, para a empresa mais incrível, para o CEO mais incrível e também para a liderança mais incrível, a gente fez essa segmentação por porte. E as categorias, aí de fato a gente quer ver quem tem a melhor gestão de carreira, quem tem a melhor gestão de remuneração, de diversidade e assim por diante. E como é que a FIA desenvolveu essa pesquisa, que é bem interessante? Uhum. A pesquisa, como o professor Fischer disse, ela nasceu, né, a metodologia nasceu na década de 80. O professor Fischer fez os primeiros ensaios em clima organizacional, e isso nasceu dentro do agronegócio, inclusive. E de lá para cá, né, da década de 80 para cá, foram milhares de organizações pesquisadas, né, milhões de pessoas consultadas, para que a gente pudesse chegar a uma metodologia que tem embasamento científico, como o professor disse, e que também ele soluciona problemas reais.
né? Isso é alguma coisa que está na pauta. A metodologia ela é atualizada frequentemente para que ela esteja sempre atual. A gente tenta jogar algumas coisas para o futuro também, ver tendências, mas a ideia é que a gente tenha informação que possa servir para teses de doutorado, dissertações de mestrado, conteúdo jornalístico e também para que as empresas possam tomar decisão em cima disso. Ou seja, são informações que precisam ter uma consistência muito grande para, inclusive, a gente ir lá com uma certa facilidade e falar, olha, esses de fato são 100 lugares incríveis. Aliás, esse é um ponto interessante. Qual a importância dessa pesquisa para as empresas? Então, João, para uma empresa que está associada ao seu, tem associada à sua operação uma marca muito conhecida, né, ou um produto ou um serviço como o UOL, que é acessado por todos os brasileiros na internet, é muito mais fácil você se mostrar também como uma marca empregadora. Agora, quando a gente olha as empresas que não têm uma marca de varejo, por exemplo, a oportunidade de estar entre os 100 lugares incríveis, né, ter uma matéria dedicada na home do UOL e na coleção de notícias dentro do UOL Economia. Isso daí é uma oportunidade fantástica para que elas possam se mostrar como marca empregadora também. E por outro lado, né, as empresas podem utilizar esses indicadores para poder melhorar a sua gestão. Né? Tem um estudo que está sendo publicado agora do professor Wilson Pereira, em que ele juntou uma massa de dados que a FIA fez ao longo das décadas e correlacionou com a rentabilidade das empresas. E cada ponto de clima organizacional que sobe com um bom intervalo de confiança, né, com uma boa confiabilidade, sobe 0,4 pontos no retorno sobre patrimônio líquido. Então a gente faz esse tipo de estudos para que as empresas de fato utilizem isso para melhorar a sua gestão e ali a gente consegue provar, né, nesses estudos que organizações mais rentáveis têm pessoas mais felizes também, ou seja, é um círculo virtuoso. Excelente, Felipe. Bom, obrigado pela gentileza, mas vamos chamar então a primeira categoria? Vamos lá.